Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos continuar falando delas, ó. Eu reuni 10 segredinhos importantes para você se dar bem com as flores de maio. Vamos lá! Bem pessoal, como é que eu cheguei então nesses 10 segredos para cuidar bem da flor de maio? Através das dúvidas que as pessoas deixam nos comentários, às vezes nos relacionamentos da gente, né? As pessoas perguntam, e também dúvidas que eu já tive, né, no passado, e também, gente, devido à experiência que a gente vai adquirindo. Infelizmente já perdi muitas delas, né, infelizmente a gente às vezes erra no manejo. Então, esta é a intenção desse vídeo. Fazer com que você erre menos no manejo, mas não tem jeito. Enquanto você não pegar para cuidar, não começar a adquirir a sua experiência no manejo, seja de flor de maio, de orquídea, de qualquer planta que for, né? Porque a experiência é que vai te dar segurança para não errar novamente. Então vamos lá. Primeira dúvida. Não só com as flores de maio, gente, com toda planta. A rega. Porque água pode matar. O excesso dela mata e a falta dela também. Então, como não errar? Bem, em primeiro lugar, o que eu gosto de dizer sempre, todas as vezes que você pegar uma planta e levar para dentro do seu cultivo, para dentro da sua casa, o que você tem que fazer? Você tem que conhecer a espécie. Então, vamos lá. Da onde que vieram essas meninas? As flores de maio são uma espécie de cacto brasileiro. A planta é brasileira, gente. E ela é nativa da Mata Atlântica. Então, gente, se você pensa assim, é um cacto, então não precisa de água, não gosta de muita água, tá errado. É um cacto, é epífita como as orquídeas, vive nas árvores sem prejudicar elas, né? Elas não são parasitas. Elas vivem ali nas árvores sem tirar nada das árvores. Elas só usam as árvores para poder se fixar suas raízes ali e poderem florescer, certo? Pois bem, então é uma planta epífita e gosta de umidade. Pensem na Mata Atlântica. Gente, a Mata Atlântica é muito úmida. O que ela não gosta é de encharcamento. Então, gente, aqui vale o segredinho do dedo. É o melhor que tem. Põe o dedo no substrato. Começou a secar, você pode fazer uma rega, porque senão também elas vão se desidratar, certo? Porque é bom que você mantenha essa umidade sem manter o vaso encharcado. Ela tem que começar a secar levemente e aí você pode fazer uma rega e aí regue com bastante abundância até a próxima rega, certo? Que é quando o substrato vai secar novamente. Ok. Então vamos ao segredinho número 2, que é a iluminação. Nenhuma planta florífera vai florescer, vai dar flores, se você não der a ela a luz adequada que ela precisa. E a flor de maio, a iluminação que ela precisa, vamos lá, vamos voltar lá para a Mata Atlântica, que é onde ela vive. Gente, pensem nas copas das árvores. Na verdade, nas copas não, elas ficam nos galinhos, né? Ali elas se fixam as raízes ali e ficam ali florescendo. Ok, ali tem bastante iluminação. Mas qual é essa iluminação? É luz direta do sol? Não, não é. Elas não gostam. Você até pode deixar ela tomar um solzinho da manhã ou da tarde, sabendo que ela vai começar a ficar avermelhada. Eu pessoalmente não gosto, prefiro ela com o vegetal verdinho, porque eu acho mais bonito o contraste da folhinha verde com a flor, né? Eu prefiro assim. Então, as minhas não tomam sol de forma alguma, mas elas têm uma excelente iluminação. A iluminação delas é uma iluminação de janela, de sacada, é uma iluminação mais ou menos igual a das phalaenopsis. Algumas pessoas já me perguntaram no canal, uma pessoa até comentou assim, eu tenho uma já há um tempão, mas há mais de um ano ela não floresceu em maio, gente, então algo tá errado, tá? Gente, chegou em maio, elas florescem, a não ser que esteja faltando alguma coisa
para poder fazer com que elas floresçam. Então vamos lá. Verifique o local onde ela está. Se ela não receber uma iluminação adequada, que é uma iluminação boa mesmo, ela não vai florescer. Segredinho número 3. Uma boa adaptação quando você traz ela do garden, do supermercado, da onde você comprou. Por quê? É frustrante, né, gente? Às vezes você compra ela lá assim, ó, bem bonitinha, ela vem envolvida nesse papel, certo? Aí você chega na sua casa, tira, né, o papel, tem que tirar. E aí o que que acontece? Com poucos dias, às vezes horas, elas começam a ficar caidinhas, certo? Por que que isso acontece? Isso acontece, gente, porque o cultivador mantém ela lá, no cultivo dele lá, toda protegida do vento, com uma iluminação super adequada, com uma temperatura também toda controlada e nada de vento. Daí você leva ela para sua casa. Eu, por exemplo, cultivo as minhas na minha sacada e lá venta. Então eu não posso chegar com ela lá do garden, como eu acabei de chegar aqui, estava envolta no papel, toda protegida, e levá-la direto para a minha sacada. Eu tenho que colocá-la na minha sala. Detalhe importante, muitas pessoas chegam em casa e fazem a sua compra, chega em casa de orquídea, de flor de maio ou de qualquer planta, já leva na torneira. Chega lá, faz aquela rega. Gente, dedinho, ó, tá molhado. Eles costumam regar muito mesmo, abundantemente, porque vai vir no caminhão, vai chegar no supermercado, para que ela não se desidrate, eles colocam esse papel para ficar bonito, proteger também, e regam bastante. Então agora, ó, elas vão para minha sala, primeiramente, e aos poucos eu vou levando lá para minha sacada. Durante o dia eu levo, depois eu pego de volta. Deixo lá 1 hora, 2 horas e trago de volta, porque eu vou fazendo uma reambientação com ela. Vou adequando ela ao novo ambiente onde ela vai ficar. Senão ela vai desidratar, porque dentro desse segredinho, ó, elas não gostam de vento. Porque lá na natureza, elas já estão ambientadas, né? Lá é a casinha delas, natural delas, lá venta, tudo bem. Mas essas que você compra lá no supermercado, no garden, não. Elas nasceram, cresceram com tudo controlado. Iluminação, vento, tudo, temperatura. Então você precisa readaptá-la na sua casa para você não ter a desagradável surpresa de perder essa planta. Segredinho número 4. Adubação. Bem, como adubar? Eu tenho aí no canal vários vídeos do replante que eu fiz mostrando como que eu faço a adubação. É preciso que você faça uma adubação na terra. Essa adubação, você pode usar um adubo bom de terra, o que você encontrar aí próximo na sua região, tá? Humus de minhoca é muito bom. Além do adubo na terra, durante todo o ano, eu adubo, assim como eu adubo as minhas orquídeas, o mesmo adubo que eu uso nas orquídeas, que são os NPKs, eu uso também nelas. Não só nelas, em todas as minhas plantas. Mas não só, elas não precisam só de NPKs. Elas precisam de todos os macro e micronutrientes, quase que uma tabela periódica inteira, né? Elas precisam de boro, manganês, zinco, cálcio para se manter em pezinha, bonitinha, durinha assim, ó. Então, tenha um bom adubo completo, com macro e micronutrientes que as plantas nossas precisam. É muito importante adubar para que quando chegar lá na época da floração, elas consigam não só formar os botões, mas também mantê-los durante todo o período da floração, manter a planta em pezinha, bonita, senão elas fazem a floração, mas não se aguentam e acabam ficando muito prejudicadas. O esforço que elas têm que demandar para manter essa floração é muito grande, então elas precisam estar bem reforçadas. Bem, qual é o segredo número 5?
Gente, aborto de botões, né? Já aconteceu comigo várias vezes e ele acontece por alguns motivos. Se a planta não está em condições de florir, mas ela quer florir, porque a floração da planta é a possibilidade de ela se reproduzir. Ela sabe, né? Ela é sábia, que se ela florir, um inseto pode vir aqui polinizar ela e espalhar sementes para a natureza toda e aí a vida se renova. Beleza, mas se a planta não tiver em condições de florir, se ela não tiver recebido essa adubação que a gente acabou de falar, né? Ela vai tentar florir, ela vai tentar. E na tentativa dela, ela não tem condições de chegar lá. Então os botões começam a formar, mas ela não consegue fazer com que ele cresça, com que ele se abra e se mantenha durante o período que ele tem que ficar florido. E daí os botões acabam sendo abortados pela própria planta, porque não tem condições, ela não consegue por falta de alimento, ok? Ainda também os botões podem ser abortados justamente porque às vezes você pega essa planta, traz do garden e muda ela totalmente de ambiente. Além dela não ficar mais em pezinha, bonitinha assim, gordinha, né, hidratada, o que vai acontecer? Ela também aborta os botões. A planta sente, ela se estressa e esse estresse leva ao aborto de botões. Então, gente, para não abortar, mantenham essa adubação que a gente acabou de falar e também, quando chegar do garden, façam a adaptação no novo ambiente para que ela não aborte os botões, ok? O sexto segredo é o replante. Vejam bem, não a reprodução, o replante. Quando eu devo replantar? Quando você perceber que devido à intensa floração, a planta ficou prejudicada. Se tiver murcha, se tiver com aspecto muito feio, você faz o replante. Mas antes de falar do replante, quero mostrar para vocês a diferença aqui de uma e outra. Olha só. Essa daqui ela é nativa e essa daqui é dessas que a gente compra no supermercado. Gente, mas é uma planta pendente. Vocês podem achar, essa daqui ela teve uma floração muito intensa. Todas as pontinhas deram, às vezes, 1, 2 botões. E eu vou pôr foto aqui para vocês verem. Mas ela não está murcha, olha para vocês verem, não tá. Ela tá gordinha, ela tá bonita ainda, certo? E como eu fiz o replante ano passado dessa daqui, eu não vou fazer o replante esse ano. Então, gente, é normal que ela fique pendente porque as flores pesam, principalmente quando os galinhos estão mais compridos, as flores pesam e o galinho acaba ficando pendente, certo? Olha para vocês verem, fazendo uma comparação com essa daqui. Esses galinhos aqui ainda estão bem em pezinhos, porque os botões ainda não se abriram. Mas vejam que esse daqui, que está já com 3 botões, né? 3 flores que se abriram aqui, ó, certo? Em uma pontinha só, ela ficou um pouco pendente. Por quê? Por causa do peso das flores. E quando a planta dá muitas flores, ela fica um pouco mais pendente mesmo, mas isso é normal. O que não pode é quando a planta fica muito debilitada e você não faz nada para ajudar essa planta. Olha só, então o que nós vamos fazer agora? Eu não vou replantar, como eu já disse. Esse daqui não, porque ano passado eu já fiz o replante. Ela ficou pendente mesmo, porém ela não tá murcha, tá? Então eu vou retirar as pontinhas, assim, ó. Eu pego um galinho, esse não. Vamos ver aqui, ó. Eu pego um galinho, ok? Ó, e retiro a pontinha, ó. Primeiro segmento que a gente tem aqui. Como eu faço isso? Girando, ó, eu giro para um lado e para o outro e ele sai. Eu vou fazer isso com cada galinho. Por quê? Fazendo isso, você revigora a planta
Em cada segmento desse daqui costuma sair vários segmentos e a planta se enche novamente de vários galinhos, tá? Eu posso fazer o replante também quando eu vejo que a planta está muito cheia no vaso, apesar que ela gosta de lugares apertadinhos, vasos pequenos, assim como a orquídea, certo? Porém, chega uma hora que você tem que fazer o replante. Ao fazer esse replante, você tem vídeo aí no canal, todos os assuntos que eu estou deixando, estou falando aqui com vocês, eu vou deixar linkado lá na descrição do vídeo sobre cada um desses assuntos que eu já tenho vídeo no canal, certo? Então eu já tenho o vídeo do replante, vou deixar aí para vocês. Bom, então o que nós vamos fazer aqui agora? Além de retirar os galinhos, né, das pontinhas, eu vou colocar aqui um pouco mais de substrato misturado com um pouco de humus de minhoca e um pouco daquele adubo que eu uso para terra, que é o adubo verde já. Mas você pode usar qualquer adubo para terra que você encontrar aí na sua cidade, na sua região, ou só o humus de minhoca mesmo, tá? Então a gente faz essa renovação da terra, porque a terra vai ficando pobre de nutrientes, então é necessário que você faça isso logo após a floração para dar um levante para a planta. Logo, logo ela já começa a crescer novos galinhos para que ano que vem ela possa dar muito mais floração, ok? Então, replante sempre que você ver a necessidade. Mas o replante, gente, você retira, pode passar para um vaso maior ou não, retira alguns galinhos e depois você pode reproduzir, renova a terra, coloca adubo, conforme eu mostrei aí no vídeo para vocês anteriormente, ok? 7º segredinho, polinização. Ao fazer a retirada desses segmentos aqui que a gente vai tirar das pontinhas, a gente tem que ter o cuidado para não retirar. Olha só, aconteceu aqui na pontinha deste galinho, na pontinha deste outro galinho aqui e deste daqui, uma polinização natural. Algum inseto veio aqui, ela estava muito bonita. Os insetos vêm pelo cheiro e pelas cores das flores, certo? E aí ele vem para poder retirar o néctar das flores e ele faz a polinização, que nada mais é do que fazer com que o pólen, né, entre em contato, a parte feminina da planta entre em contato com a parte masculina, ali ocorre a polinização. Inclusive, a gente nem sabe, como não foi uma polinização assistida, né? Não foi feita por mim, nem por mão de homem algum, foi uma polinização feita por inseto, nós não sabemos se essa polinização aqui foi uma mistura de flores, por exemplo, ele vem aqui, pousa nessa flor aqui, vai lá dentro tirar o néctar, depois ele vem nessa daqui. De repente, as sementes que vão dar aqui nessas cápsulas podem ser uma cor de mistura de uma com a outra. Vamos aguardar para ver. Então, daí, algumas pessoas têm a tendência de retirar as flores quando elas começam a murchar. Ó, quando elas ficam como essa daqui. Olha, aqui nós temos 3 flores. Uma já tá bem murchinha, tá vendo? E como os galhos ficam pendentes por causa do peso, a pessoa às vezes vem aqui, vou retirar essa daqui, ela tá murcha mesmo, tá feia. Aí você pode de repente estar perdendo uma polinização que ocorreu na sua planta. Porque aqui agora, gente, o que vai acontecer? Vejam que essa cápsula aqui, ó, tá vendo? Está gordinha, olha só, deixa eu mostrar aqui pra vocês direitinho. Olha a cápsula gordinha, certo? Ela vai endurecer, vai amadurecer e vai criar sementes aqui dentro. Então, nós vamos ter, para o próximo ano, novas sementes que nós vamos poder plantar. E isso tudo eu vou fazer vídeo aqui para vocês, de como plantar a semente, de como abrir a cápsula, tá? Tudo isso a gente vai ver depois no tempo certo. Então, gente, não retirem as flores murchas.
deixe cair naturalmente, porque se tiver acontecido uma polinização, ela não vai cair, ela vai ficar dessa forma aqui e você terá uma reprodução através de sementes. Segredinho número 8. Por que maio? Bem, como o próprio nome diz, ela floresce no mês de maio. Pode ser ali finalzinho de abril, maio, até junho, julho a gente ainda vê algumas florações que às vezes tem ano que é mais atrasadinho, como eu já disse. Ok, mas é maio, né? Então ela é conhecida como flor de seda aqui no nosso país, como flor de maio, mas algumas pessoas já disseram aí, uma pessoa falou para mim uma vez, até comentei aqui no canal com vocês, que ela consegue fazer florir o ano inteiro. Bom, pode até ser que ela consiga fazer isso. Eu nunca consegui. Aqui em casa é só maio mesmo, nunca floresceu fora desse período. E por que é esse período, gente? É a época dela florir, é a época dela se reproduzir, ela prepara o ano inteiro para nessa época florir. O que a planta entende? Quando os dias começam a diminuir de tamanho, começam a ficar dias pequenos, a planta entende que é chegada a hora, né? E ela começa a preparar a floração. Porque ela sabe que o inverno está se aproximando e ela começa a florir bem na entrada, assim, bem próximo à chegada do inverno, que é maio, junho, ela já está em plena floração. Ok, como então que às vezes a gente chega em gardens, supermercados, fora da época de maio, e a gente encontra lá a menininha para ser vendida? É simples, gente. Lá o cultivador ele precisa produzir, porque ele tem que vender, não vai vender só em maio, ele quer vender o ano inteiro. Então ele consegue controlar lá no cultivo dele e enganar a planta como se fosse maio. O que ele faz? Ele diminui a iluminação e faz parecer, faz com que a planta entenda que é chegada a hora, porque ele cobre, né, com lonas pretas, o local onde elas ficam bem mais cedo do que seria o entardecer do verão. Por exemplo, no verão demora a entardecer, ok. Aí, mas eles querem floração, então eles vão lá e cobrem com lona escura. Aí a planta entende que os dias estão diminuídos, mas ela está sendo enganada. Isso é possível fazer? É, mas não é fácil pra gente que não é profissional fazer. Dá para ser feito, mas nossa, dá um trabalhão danado, né? Todo dia você, ali pelas 4, 4h30, 5 horas, você falar com a planta: oh, querida, já é inverno, não dá pra fazer isso aqui na nossa casa, certo? Pois bem, então, gente, em outros países a gente até pode ver essa floração fora de maio, tanto que, gente, essa planta fora do nosso país, ela é muito valorizada e cara, tá? Na Europa ela é muito cara. O que acontece? Lá elas florescem mais para o final do ano, tanto que elas são conhecidas como cacto de Natal, certo? Mas por quê? Porque lá nesses países, né, os dias menores acontecem no período de novembro, dezembro, que é quando está chegando o inverno. Então lá elas são conhecidas assim como cacto de Natal, porque é a época que elas florescem lá, nestes países. Aqui a época correta é maio mesmo, certo? Segredinho número 9, reprodução. Quando a gente vai fazer o replante, né? Ou pode acontecer, né, que é um outro segredinho também, que eu esqueci de acrescentar ali, mas a gente coloca aqui dentro da reprodução. Eu já fiz até vídeo sobre isso também no canal, vou deixar tudo linkado aí pra vocês. Porque que às vezes, né, já aconteceu comigo, de chegar lá na minha sacada lá, eu tenho pedaços inteiros da flor caída no chão. Excesso de água ou falta de nutrientes, tá? São as duas coisas. Pode acontecer de cair os galinhos.
Caiu os galinhos, você vai fazer o quê? Você vai perder o galinho? Vai jogar fora? Não. Essa é uma das formas que você pode usar para fazer o replante. Então, esses galinhos que a gente tira aqui, ó, tá? Pequenininho assim, umzinho desse daqui pode virar uma planta enorme, tá? Mas vamos tirar um galinho maior aqui. Quer ver? Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Vou tirar aqui, ó. Deixa eu ver um pra não machucar muito a planta, né? Ó. Retirei um galinho. Vamos dizer que esse galinho aqui caiu lá na sua... Você achou ele caído lá. Não jogue fora, mas não finque na terra no mesmo dia e hora. Aqui vai um segredinho para a reprodução. Você vai pegar esse galinho e vai deixar ele lá assim, ó. Ou no próprio vaso, mas assim, não, sem pegar água, sem pegar umidade, tá? Ou em cima de uma mesa. Deixe ele assim, exposto assim, ó. Sem pegar sol, tá? Na mesa, num cantinho, com iluminação. Por 2, 3 dias. Por quê? Porque aqui aonde você girou para torcer, ou se por acaso ele caiu sozinho, fica uma pequena ferida, fica aberto. Então, você pega a sua canela, coloque aqui, bem aqui na pontinha onde está a ferida, pode pôr também se foi você que fez a retirada aqui dos galinhos, faça a retirada dos segmentos, coloque a canela, porque a canela é cicatrizante. Além disso, ela estimula a brotação e a criação de raízes, tá? Então, deixe esse segmento descansando por 2, 3 dias, sem colocar na terra e muito menos na água, certo? Fazendo isso, cicatriza a ferida aqui. Daí, depois disso, você pode colocar ele na terra, porque ele vai estar com a ferida fechada. Se você automaticamente retira daqui e põe direto na terra, depois joga água, vai subir água por esse filamento principal aqui, ó. E aí ocorre o apodrecimento antes mesmo que a planta possa produzir raízes. Então, você não vai obter sucesso na reprodução, ok? Então, para reproduzir, coloque a canela, deixe ele descansando e cicatrizando por 2, 3 dias. Depois você pode plantar ou você pode fazer uso daquele truque que nós fizemos aqui no canal, vou deixar também linkado aí para vocês, de colocar ele para criar raízes num potinho com água, sem que essa plantinha aqui encoste lá a água lá embaixo, tá? Tem um segredinho, vê o vídeo lá para vocês aprenderem a fazer direitinho. Daí você pode reproduzir várias outras plantas. Todos os segmentos que caíram você pode reproduzir e fazer uma nova planta. Enfim, chegamos no segredo número 10. Gente, o chá da casca de banana. Além disso, o enxofre. Então vamos lá, o chá da casca de banana. Eu não faço assim, vou falar para vocês que eu faço toda semana, não é isso. O que eu vou fazendo? Conforme eu vou consumindo aqui em casa as bananas, eu pego a casca, coloco num saquinho desses de fechar assim, né? Coloco lá na geladeira e vou juntando. Quando eu vejo que eu tenho uma quantidade boa, aí eu faço o chá e eu coloco no meu borrifador. Tem aí um vídeo também explicando como é que eu faço tudo com o chá da casca de banana, tá? Daí eu borrifo, borrifo e rego também todas as minhas flores de maio. E o enxofre, gente, o enxofre é esse comum amarelinho que a gente compra nas casas de agropecuária, ele não é bom porque ele não é solúvel. Ele fica uns pozinhos no fundo que quando você coloca no borrifador ele acaba entupindo o borrifador. Então eu uso o enxofre Dime, porque ele vem bem fininho e não acontece isso de entupir o borrifador. O enxofre, gente, ele é muito importante na prevenção contra fungos. Além disso, ele dá um encorpamento muito bom às flores de maio, tá? É muito bom mesmo. Então, faça a adubação, mas faça também o uso da casca de banana e do enxofre. Ah, o enxofre eu uso assim, uma vez por mês, em todas as minhas plantas, tá? Porque é realmente uma prevenção que você faz que é muito boa mesmo. Então, pessoal,
Esses foram apenas 10, existem outros segredos, é claro, né? Mas esses 10 são básicos, né? Eu ajuntei todos aqui para que vocês possam obter sucesso, né? No cultivo dessa planta que é tão linda e que todos nós amamos, né? São cores maravilhosas. Só floresce uma vez no ano, porém quando floresce é muito linda. Pessoal, por hoje é só, um abraço a todos e até o próximo vídeo.